Olá a todos! Cá estamos nós para mais uma nova videoaula. Videoaula número 2 de Química Geral, onde eu irei abordar os conteúdos referentes ao princípio de solubilidade e referentes também às propriedades coligativas das soluções. Ora, começando pelo princípio da solubilidade, eu preciso primeiro de vos dar uma base, um princípio base da química. Imaginem, eu vou representar aqui uma molécula constituída por dois átomos. Estes dois átomos estão ligados entre si. Isto é uma molécula. Portanto, eu tenho aqui uma ligação, ou uma força intramolecular, ok? Eu chamo a isto uma ligação. Se eu tiver essa mesma molécula próximo de outra molécula, eu posso dizer que elas no máximo interagem, não estão ligadas. Então, isto é uma interação. É muito importante esta distinção. E eu agora vou-vos falar um pouco das forças de interação ou das forças intermoleculares, tá bom? Vamos especificar três forças intermoleculares. Eu vou escrever primeiro as mais fracas e depois as mais fortes. Nós temos as forças de London ou de Van der Waals. Não adianta escrever, porque basta fixar forças de London, mas Van der Waals é o mesmo, tá bom? Estas são as mais fracas. Depois temos as interações dipolo-dipolo, que são fracas, mas mais fortes que as forças de London. E depois temos as interações íon-dipolo, onde é dentro destas interações que retemos as pontes de hidrogênio, que vão ser as interações mais fortes estudadas neste capítulo, tá bom? Portanto, pontos de hidrogênio mais fortes. Agora é importante reter aqui uma coisa. É importante reter aqui a tentativa de conhecimento de quando aplicar umas e outras. Eu vou excluir estas nesta aula, porque no âmbito da química geral acaba por não ser pertinente abordar as dipolo-dipolo, as forças de London e as interações por pontes de hidrogênio. Pontes! Lembrem-se de mim, ok? Aliás, com licença, eu não gosto de ver ponto escrito com P minúsculo. Vamos cá pôr um P maiúsculo com todo o respeito, ok? É claro que eu estou a brincar, mas acaba por ser também uma maneira de vocês decorarem. Portanto, continuando, eu preciso mesmo de saber identificá-las, as forças de London e as pontes de hidrogênio. Quando ocorrem qual é o impacto delas relacionadas com a solubilidade. Lembrem-se que o meu objetivo é explicar-vos a solubilidade, ok? Vamos então dar aqui um pequeno exemplo. Eu vou considerar o carbono, vou considerar acima ainda o hidrogênio, o azoto e o oxigênio. Eu vou fixar-me nestes 4 elementos químicos porque são os mais importantes em toda a química inicial, tá bom? Não digo que sejam importantes no contexto real, mas normalmente são os que se ensinam mais. E vou-vos falar aqui de eletronegatividades. Eletronegatividades. Bom, e então, a eletronegatividade muitas vezes representa-se com esta letra grega, tá bom? E então, eu não espero não dizer nenhum erro, penso que seja um delta minúsculo. Ok? O delta maiúsculo seria o triângulo. Pronto, mas por acaso não devia ter dito isto porque eu não tenho a certeza do que disse, ok? Se quiserem deixem comentários a comprovar se é de facto um delta ou se é outra letra grega, eu agradeço, ok? Então, face a estes compostos, o hidrogênio tem uma eletronegatividade de 2,1. O carbono de 2,5. O azoto de 3. O azoto ou nitrogênio. Hoje em dia, no 8º ano, que é quando se ensina mais esta componente química, já há muita gente a usar nitrogênio. Eu não gosto, porque vem do brasileiro nitrogênio. E eu prefiro o português azoto, embora esteja igualmente correto dizer nitrogênio. Tem que ser nitrogênio e não nitrogênio, ok? Tudo bem. O oxigênio tem uma eletronegatividade de 3,5. Então a questão é a seguinte. Eu terei pontes de hidrogênio sempre que a diferença entre dois átomos ligados for consideravelmente grande. E quando eu digo consideravelmente grande, será na ordem dos 0,8, 0,7, 0,8 unidades. Vejam, é muito usual eu ter um OH, é muito usual eu ter um CH, é muito usual
eu ter um NH. Normalmente são estas as mais importantes. Vejam, na primeira, eu costumo representar assim. Este é eletronegativo e este acaba por criar aqui uma carga positiva por ser mais fraco. Vejam, faz sentido. 3,5 neste, 2,1 neste. A diferença destes qual é? A diferença destes é fácil calcular. 1,4. É ou não é superior ao 0,7 a 0,8? É. Então, este composto pode, desde que esteja em contacto com outro igual, estabelecer pontos de hidrogênio. Tá? E agora, piada à parte, até vou escrever o P minúsculo, tá bom? Fica aqui ressalvado. Também no azoto, o azoto eu vou considerá-lo eletronegativo e o H vou considerar aqui o delta+, porque o azoto tem 3 e o hidrogênio tem 2,1. Ou seja, 3 menos 2,1 vai ou não vai dar 0,9? Ou seja, também este estabelece pontos de hidrogênio, porque o 0,9 é superior ao entre 0,7 e 0,8. Portanto, eu também posso afirmar ter pontos de hidrogênio. Ok, então e neste caso? Neste caso, o carbono tem 2,5 e o hidrogênio tem 2,1. Nem é correto eu meter aqui o símbolo do eletronegativo, porque se este é 2,5 e este é 2,1, a diferença são 0,4, que não é maior que esta gama de valores. Portanto, eu vou fixar aqui a interação por forças de London. Tá bom? E fica aqui uma forma um bocado criativa, mas eu espero fácil de entender a diferença entre forças de London e pontos de hidrogênio, tá bom? Aqui eu vou entrar no princípio de solubilidade. E vou já dar exemplos, tenho que abrir uma nova página, mas tudo bem. Vou já dar exemplos, vou dar 2 exemplos, penso que 2 exemplos bastem. Imaginem que eu vos dou este composto, o CH3OH. Bom, e esta molécula está a interagir com outra igual, não é? Porque eu estou a trabalhar só com este composto. Ela está a interagir. Vejam que numa molécula há o elemento eletronegativo com aquele que eu considero positivo. Embora não o seja, não é? Porque a eletronegatividade não são valores positivos, mas como é mais baixo, tão mais baixo em relação ao outro, acaba por ter ele o papel de positivo. Aqui também tem o eletronegativo, verdade? Portanto, como tenho nos dois, eu acabo por dizer que aqui se estabelecem pontes de hidrogênio. Tão simples quanto isto. Imaginem que eu junto a este composto, que é um álcool, é o metanol, não é o álcool das nossas casas, porque esse seria o etanol, mas o metanol é mais volátil. Talvez por isso não seja o que nós usamos nas nossas casas. Já o das nossas casas volatiliza tanto, portanto vejam só. Vou-lhe juntar água. Pode ser? E vejam que a água também tem um H com o O. Portanto, cá está o eletronegativo. Um destes Hs tem o papel de valor a servir de positivo. Então também aqui eu tenho de afirmar que estabeleço pontos de hidrogênio. E vejam que é de esperar no meu produto final ter álcool misturado com água. Ter um de cada. Ora, há ou não há um eletronegativo deste lado, com o eletropositivo, desculpem, com um que tem papel positivo. Aqui não é o eletronegativo com um que tem papel positivo, então também tenho pontes de hidrogênio. E agora a justificação com base no princípio de solubilidade, e é este o princípio de solubilidade, é a seguinte. O metanol é este composto aqui, tá bom? E a água solubilizam. Isto é, são miscíveis. Pois as forças de interação dos dois compostos juntos tem igual ou maior intensidade
que as forças de interação de cada composto analisado separadamente. Este é o princípio de solubilidade. Sempre que a mistura tiver forças de interação com intensidade maior ou igual que cada um dos compostos em separado, então há solubilidade, há miscibilidade. Se não, não há. Portanto, vejam, pontos de hidrogênio em cada um dos compostos. Só pode haver solubilidade se no resultado final, na mistura dos dois, também houver pontos de hidrogênio. Porque se não houver pontos de hidrogênio é porque há forças de London. Isto numa perspectiva simplificada. E como as forças de London seriam mais fracas, não haveria solubilidade. Portanto, neste caso há. Eu rapidamente darei um exemplo, e não vou precisar explicar tanto, daí caber nesta parte, em que não vai ser assim. Veja, eu vou dar um alcano, um CH3, CH2, CH3, o propano, que interage entre si. Vou aqui pôr outro. Cá está, eles a interagirem. Só que aqui não há o eletronegativo. Lembrem-se que o carbono com o hidrogênio dão apenas uma diferença de potencial de 0,4. Não ultrapassa aquela gama que, segundo alguns autores, é necessária para ser considerada forte o suficiente para ser pontos de hidrogênio. Portanto, eu vou ter que chamar a estas interações forças de London. Ora, se eu lhe juntar novamente a água, aqui há ou não há o eletronegativo com aquele que tem o papel de positivo e o mesmo no outro? Tem que haver nos dois, atenção. Mas como aqui estamos a compará-lo com o igual, só podia, se tem num tem que ter no outro, não é? Então aqui tem pontos de hidrogênio. Só que agora vem aqui a questão, os dois juntos, é um CH3, CH2, CH3, façam um H2O. Embora este seja eletronegativo e este eletropositivo, aqui eu não tenho, na outra molécula, nenhum eletronegativo. Portanto, eu tenho que considerar as interações, neste caso, forças de London. E agora a minha pergunta é, para se cumprir o princípio de solubilidade, as interações na mistura são mais fortes ou de igual intensidade que as interações em cada um dos compostos em separado? Não, porque aqui eu tenho forças de London e num dos compostos em separado eu tenho pontos de hidrogênio, que é mais forte. Portanto, aqui não há solubilidade. Porquê? Porque neste caso as forças de interação da mistura são mais fracas que num dos compostos em separado. Tá bom? Se forem de igual intensidade ou mais fortes, tudo bem, há solubilidade. Se forem mais fracas, que pelo menos um, já não há solubilidade. Deu para entender? Eu espero que tenha dado para entender, porque este é o princípio de solubilidade, ok? E posto isto, pouco falta para darmos a solubilidade. Eu agora vou apenas falar de alguns fatores que influenciam a solubilidade. Vejam, eu vou abordar dois apenas. Fatores que influenciam a solubilidade. Fatores que influenciam a solubilidade. Primeiro, temperatura. E a temperatura é muito importante porque as reações químicas podem adotar dois tipos de comportamento consoante a temperatura. Para isso teremos que analisar a entalpia, tá bom? O que é a entalpia? A entalpia estuda se a reação química precisa de energia para ocorrer ou se liberta energia após ter ocorrido, tá bom? Portanto, se eu tiver uma reação química onde já agora a variação de entalpia é o ΔH, tá bom? Quando o ΔH é negativo, eu tenho uma reação química exotérmica. Isto é, que liberta energia. Aquece o meio exterior, o meio envolvente, tá bom? Ora, neste caso, sendo ela exotérmica, eu tenho que saber que o aumento da temperatura implica uma diminuição da solubilidade. Certo? Há uma reação de proporcionalidade inversa.
Pronto, e este é o primeiro tópico. Já se a variação de entalpia for positiva, isto é, se a reação for endotérmica, isto é, que consome energia. Eu ia dizer que necessita de energia para ocorrer, que consome energia, acho que assim entendem. O que vai acontecer é que o aumento da temperatura induz o aumento da solubilidade, que é talvez o mais fácil de prever, não é? Mas isto é muito importante. E mais importante ainda é que esta análise toda é feita para os sólidos, tá bom? Muita atenção. E agora vocês podem perguntar com toda a razão: então e se forem gases? Para os gases. Bom, a solubilidade de qualquer gás diminui à medida que a temperatura aumenta. Nos gases, aumento da temperatura implica diminuição da solubilidade. Parecido com o que acontece nos sólidos se a reação for exotérmica, tá bom? É muito importante. Só que há outro fator a estudar, que é o fator da pressão. Muito importante também. Mas quanto à pressão não há enganos. Penso eu que não haja enganos. A solubilidade de um gás no líquido é diretamente proporcional à pressão que se exerce à superfície desse líquido. E o que eu acabei de enunciar foi a lei de Henry. E para comprovar essa proporcionalidade direta, cá está a solubilidade igual a uma constante de proporcionalidade, que é a constante de Henry, vezes a pressão do gás à superfície do líquido, ok? Imaginem uma garrafa de refrigerante fechada. Está a uma determinada pressão maior que a pressão atmosférica, ou seja, há determinada concentração de gás no líquido, dissolvida no líquido, mas há uma pressão de gás à superfície do líquido que faz com que esse gás que esteja dissolvido não passe para a atmosfera. Ao abrir a garrafa, o que acontece é que diminuímos a pressão. E diminuímos a pressão porquê? É fácil de perceber, porque há um meio para o qual aquele gás pode sair e então ele dispersa. A diminuição da pressão é o menor número de partículas por unidade de espaço. E então o que acontece é que diminuindo a pressão pela lei de Henry também diminui a solubilidade. Agora diminui num fator, não é 1 para 1. Por isso é que está aqui a constante de Henry, é de Henry, porque foi o senhor que estudou, ok? Portanto, o S é de solubilidade, o KH é a constante Henry e o P é a pressão. Muita atenção que a pressão costuma vir em atmosferas. Muita atenção que a solubilidade é vir em molar, mol por litro. Portanto, é de esperar que o KH, para que o resultado dê mol por litro, tenha que ser atmosfera. Desculpem. Estou a fazer completamente ao contrário. Tem que ser a atmosfera a dividir, que é para cortar, não é? Portanto, tem que ser mol vezes a atmosfera por litro. Lá estou. Epá, é sério, desculpem. Está-me a correr mal. Lá estou eu. Ainda agora corrigi e voltei a cometer o mesmo erro. Como é que é possível? Mol por atmosfera litro vezes litro. Assim é que é. Porque vejam, a atmosfera vai simplificar e o que é que sobra? Mol por litro. Isto não engana. Por isso é que eu não aconselho vocês a decorarem. Vejam que se eu tivesse decorado, eu agora estava a dizer mal e não sabia corrigir. Vocês têm que compreender. Podem fazer como eu, passam uma má figura a errar, embora errar seja humano, mas pronto. Mas de qualquer das formas conseguem dar com o erro e conseguem apresentar o valor correto, tá bom? Muita atenção. Ora, esta é a lei de Henry. Vamos então lá recapitular com o exemplo do refrigerante. Eu tenho aqui uma garrafa, desculpem lá o desenho, mas pronto, está aqui a garrafa. O líquido normalmente vem só até esta zona. Isto é o líquido e há aqui partículas, porque isto está fechado, e há aqui partículas em pressão. Ora, se eu decidir abrir a garrafa, meus amigos, e então vai ficar assim, para dar a entender que está aberta, ui, isto é só gás a sair. Daí,
o típico barulho de quando se abre uma garrafa de refrigerante gaseificado ser o... É, não é? Que é isto? Não é mais do que o gás a sair, porque eu aliviei a pressão. Alivio a pressão, o gás que já não estava dissolvido, mas que estava à superfície, sai, e o gás que estava dissolvido sai também. Porque eu sei que a solubilidade diminui. É porque gás, não é só o gás que já está à superfície do líquido que sai. Há gás que está no líquido que também sai. Tá bom? Daí aquelas bolhinhas. Imaginem um copo de cerveja, já agora, para os entendidos também. É ou não é verdade, pelo menos enquanto o copo de cerveja, o fino, como costumamos chamar, enquanto ele não morre, vocês não veem aquelas bolhinhas a subirem no copo? Aliás, se deixam de subir é porque ele morreu e então ou vocês estão um pouco habituados a beber e demoram muito tempo, ou o fino foi mal tirado. Mas a verdade é que, enquanto essas bolhinhas estiverem a subir, nós sabemos que há gás que está, não, que está a sair do líquido e que está a vir para a atmosfera, tá bom? Pronto, ok. Eu penso que esteja explicada esta parte, portanto, penso poder avançar para as propriedades coligativas. Espero não haver dúvidas nesta questão da solubilidade, tá bom? Lembre estes fatores: temperatura, para os sólidos, cuidado com o tipo de reações. Para os gases, é sempre a relação inversa: se aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. E depois, quanto à pressão, aumenta a solubilidade, diminui a pressão, diminui a solubilidade. Eles solubilizam à força, se nós aumentarmos a pressão. Podem pensar assim, tá bom? Ok, vamos então agora retomar. Não é bem retomar, é começar um novo capítulo, um novo tema, se assim podemos dizer, que tem a ver com as propriedades coligativas. O que é isto das propriedades coligativas? Eu espero não me atrapalhar na definição. Vocês hoje em dia podem procurar toda e qualquer definição na internet. Muitas vezes caí no erro de pôr no Google e aceitar o primeiro que vem ao acaso. Eu não estou aqui a dizer que estão mal, mas tenham cuidado com algumas definições porque podem ser colocadas um pouco irresponsavelmente e podem não ser adequadas. Tá bom? No entanto, eu também não sei se vou dar a melhor definição. Eu uso sempre, já aqui fiz publicidade e passo a publicidade, que eu nem sei se o posso fazer. Há um livro de um autor chamado Chang, um livro de Química. Eu tenho a 8ª edição, a editora é McGraw-Hill. Eu aconselho esse livro e eu tento guiar todos estes vídeos, todos os conteúdos que eu dou por esse livro. É claro que eu não faço aqui plágio, eu não estou a ler o livro para vocês aqui no vídeo. É sempre interpretado à minha maneira. Por isso é que surgem depois aqueles casos com discussão. Será que é bem como tu dizes? Será que não é de outra maneira? E essa discussão ajuda-nos a aprender mais. É muito importante. Tudo o que for assim mais teórico acaba por ser importante ser discutido com outros. Aprendemos sempre e ajudamos os outros a aprender, o que é gratificante. Agora, quanto às propriedades coligativas, eu quero que saibam uma coisa. Acontecem nas soluções e são propriedades físicas. Não quero que restem aqui dúvidas. São propriedades físicas, mas são propriedades físicas que só dependem da quantidade das partículas e não da natureza. O que é a natureza? Tamanho, massa, etc. Tá bom? Só a quantidade aqui é que importa das partículas, não mais que isso. Portanto, propriedades físicas onde apenas seja avaliada a quantidade das partículas e apenas isso as faça sofrer alterações, então são propriedades coligativas, são mais do que propriedades físicas. E há 4. E eu vou explicar as 4 uma a uma para poder fazer o caso em concreto, tá bom? Por exemplo, primeira. Na primeira não posso aqui deixar de falar do abaixamento da pressão de vapor de um solvente puro, ou seja, de um solvente que já foi puro. Isto é, eu tenho um solvente puro, adiciono, e ele tem uma pressão que é considerada a pressão de solvente puro. Adiciono-lhe outro composto. É de esperar que essa pressão desse solvente que já lá estava baixe. E daí o abaixamento da pressão de vapor. Ora, todas as propriedades coligativas estão associadas a uma lei matemática. E esta é a lei de Raoult. Aliás, será ingrato chamar a lei de Raoult à lei da pressão, não chamando às outras todas.
tanto a pressão de vapor como os que eu vou falar a seguir, temperatura de ebulição e temperatura de congelação, ou congelamento, mas eu acho que congelação é mais correto. Não sei, pronto. Foram criadas por Raoul. Só a última, a variação da pressão osmótica, na verdade o aumento, que é preocupante, é que foi criado por Van 't Hoff. Tá bom? E embora todas elas tenham um fator cujo nome seja fator de Van 't Hoff. Mas, pronto. Portanto, a lei de Raoul, chamamos lei de Raoul a esta, mas as outras também foram criadas por Raoul. Tá bom? Pronto. E a lei de Raoul não é mais do que a pressão de vapor, já no fim, há de ser igual à fração molar do solvente vezes a pressão dele no estado puro. É muito importante. Este P asterisco é a pressão do solvente puro. Este XS é a fração molar desse solvente na solução. E este P é a pressão do solvente após adição de outros. Eu vou pôr aqui o S em parênteses, porque na verdade é de outro ou outros. Porque, cuidado, eu posso ter aqui a adição de 2, por exemplo, e então já terá que ser XSP asterisco mais XSP asterisco. Tá bom? Vou ter que somar vários. Porque se eu tiver só um, eu uso a fórmula para um. Se eu tiver mais, eu vou ter que considerar mais. Certo? Muita atenção quanto a isto. De qualquer das formas, o que há aqui a reter? Nada. A fração molar é adimensional, portanto as unidades estão relacionadas com unidades de pressão. Eu posso considerar a atmosfera, posso considerar Pascal, que é Newton por metro quadrado, porque a pressão é uma força por unidade de área. Posso considerar milímetros de mercúrio, posso considerar qualquer tipo de unidades. Agora, uma coisa é certa, as unidades que me derem numa das constantes vai ter que ser a unidade que aparece no resultado final, porque multiplica por um fator que é adimensional. Certo? Pronto, espero ficar aqui entendido. Eu aqui não vou dar exemplos, porque eu vou fazer uma videoaula a resolver exercícios sobre esta temática. Portanto, eu não creio... acaba por ser um pouco repetitivo. E reparem, isto é a aplicação direta das fórmulas. A fração molar, se calhar, é o mais complexo, mas já vimos na videoaula passada e aprendemos a calcular. Portanto, acreditem que não é muito difícil. Há aqui uma coisa a reter, e por pouco passava-me agora com a conversa, que é, mas eu acho que se subentende, a pressão tem que ser sempre menor que a pressão do solvente puro. Porquê? Pensem comigo, é que nem menor ou igual, tem que ser mesmo menor. Pensem comigo. Eu tenho um solvente a uma determinada pressão. Se eu adiciono outro, a fração do meu solvente diminui. Porque se a minha solução era constituída apenas por esse solvente, o meu solvente era 1. A minha fração molar de solvente era 1. Se eu adiciono outro, eu reduzo a fração desse solvente porque há outro interveniente. Portanto, a minha fração molar vai ser 0,9, 0,95, 0,80, não interessa. O que interessa é que sempre que eu multiplico um número por outro inferior a 1, entre 0 e 1, eu diminuo o valor. Por isso é que é de esperar que a pressão final seja sempre menor que a pressão do solvente puro. Sempre. Se for maior é impossível. Se for igual, é porque na verdade eu não adicionei ninguém e continua a ter o solvente no estado puro. Tá bom? Muita atenção também que estes cálculos devem ser feitos mantendo a temperatura constante. Caso contrário, pode complicar. Tá? Ok, eu há pouco na lei de Henry não vos dei o valor da constante de Henry. Não se preocupem que é um valor que tem que ser dado. Tal como outras constantes. Agora estava aqui a pensar. Não se preocupem com isso, tá? Ora, posto isto, podemos avançar para a segunda propriedade coligativa? A segunda propriedade coligativa, qual é? É a segunda, atenção, cuidado com isto. Eu estou a dar primeira, segunda, terceira. A ordem não tem que ser esta. Tem que saber as 4, acabou. Mas aqui nós estudamos o aumento da temperatura de ebulição. Tá bom? Portanto, da passagem do estado líquido ao estado gasoso. Por exemplo, eu tenho a água pura que passa do estado líquido ao gasoso a 100 graus. O objetivo aqui é adicionar qualquer soluto para que a água evolua mais tarde. Isto é bom, em alguns casos, para retardar a ebulição da solução. Pode dar jeito, tá bom? Portanto, aqui
A variação da temperatura de ebulição é igual a uma concentração molar, muita atenção, a concentração é molar, não é uma concentração qualquer, vezes uma constante K minúsculo de ebulição, dependendo da solução, vezes o I, que é o fator de Van 't Hoff. E agora é que são elas? Bom, primeiro, a variação da temperatura de ebulição, que não restem dúvidas, há de ser a temperatura de ebulição final menos a temperatura de ebulição inicial. Tá? Aquilo que eu calculo com esta fórmula é a variação da temperatura de ebulição. Por exemplo, eu tenho uma solução que evoluía, que fervia aos 100 graus e passou a ferver aos 105. Essa é a minha interpretação, porque eu, na verdade, o que eu obtenho desta conta é 5. Pois eu é que tinha que saber, eu obtive uma variação de 5. Como a inicial era 100, é porque afinal tem que ser 105. Tá bom? Não restam dúvidas. A concentração molar aprendemos na videoaula passada a calcular. E até já pode ser dada. A constante de ebulição tem que ser dada. E o I, fator de Van 't Hoff, é que se torna muito importante de ser estudado. É considerado 1 para solutos moleculares. Portanto, não restam dúvidas. Só que agora, para solutos iónicos, é o valor referente ao número de cargas, excluindo acertos estequiométricos. Eu sei que acabei de dizer um palavrão, mas eu vou já dar exemplos. Ok, o NaCl. O NaCl é fácil. Pois, porque é assim, se o soluto for molecular, dizem-vos, olha, considera não sei o quê o soluto molecular. Agora não vão dizer um soluto iónico, vão dar, olha, faz para o NaCl. E vocês têm que saber, olha, o NaCl dissocia-se em Na+, mais Cl-. Quantas cargas aqui tenho? Não digam 0, não queiram acertá-las. É verdade que mais com menos dá 0, mas eu tenho 2 cargas, portanto o meu I é 2. Outro exemplo, e eu acho que este exemplo fica por demais evidente e não restam dúvidas. Ácido sulfúrico, H2SO4, dissocia-se em 2H+, mais SO4 2-. Muitos de vocês diriam, agora não me enganas. Eu tenho 2 negativas, tenho uma positiva, mas o H repete 2 vezes. Tenho aqui 2 Hs. Portanto, eu tenho 2 positivas. Com 2 negativas dá 4. Mentira. Lembrem-se que eu escrevi aqui excluindo os acertos estequiométricos. Portanto, esqueçam os coeficientes. É uma positiva que aqui está, é 1 que conta. Com 2 negativas dá 3. E é assim que se faz a conta e por aí adiante. Tá bom? Portanto, entendam que o I para solutos iónicos tem que ser considerado, para solutos moleculares admite-se 1, ou se preferirem nem o metem na fórmula. E fica só a concentração vezes a constante de ebulição. Tá bom? Eu penso que não há dúvidas quanto a isto. Pronto, e na verdade agora vamos à terceira. E a terceira eu não vou estar aqui a explicar novamente porque é igual. Por isso eu posso aqui já usar este espaço. Terceira, a diminuição da temperatura de congelação. Dá jeito quando usamos líquidos para o sistema de refrigeração dos automóveis. Há países tão frios que tem que se usar líquidos especiais para que não solidifiquem aos 0 graus, mas sim aos menos 5, menos 10, menos 15 graus. Senão depois o sistema de refrigeração do motor poderia quebrar pelo facto do gelo, da água passar a gelo, e depois os carros sobreaqueciam e era complicado, ou até a tubagem podia rebentar, era complicado. Portanto, isso é um exemplo prático destes casos. Diminuição da temperatura de congelação. A fórmula é a seguinte: ΔTc é igual à concentração, novamente, molar, vezes a constante de congelação, K minúsculo, vezes o fator de Van 't Hoff, que é 1. Para solutos moleculares, não adianta pôr. Está em cima. O fator de Van 't Hoff interpreta-se sempre da mesma forma, está bem? É 1 para solutos moleculares e para solutos iónicos tem que ser calculado. Então, não mais que isto. E se calhar o que importa aqui reter é que também o ΔTc há de ser a temperatura de congelação final menos a temperatura de congelação inicial. Mas isso era de esperar. O valor que vocês obtêm da fórmula é apenas a variação e depois vocês é que têm que chegar ao valor final. Certo, esta é a terceira propriedade coligativa, não tem mais que se lhe diga. Portanto, eu posso avançar para um próximo vídeo
Desculpem, para uma próxima página. Vou avançar para um próximo vídeo, se tudo correr bem, é verdade. Mas não é agora, agora vamos finalizar este. Mas avanço para uma próxima página para colocar a última propriedade coligativa que vos quero falar, que é o aumento da pressão osmótica. Há autores que consideram a variação, mas isto então a nível do nosso organismo é por demais evidente, preocupa é o aumento. Sabem que o aumento da pressão osmótica no nosso sangue pode levar à morte. E não é muito difícil que ocorra a pressão osmótica. Basta que alguns mecanismos do nosso organismo deixem de funcionar. Imaginem, muito rapidamente, eu deixo de produzir insulina. Deixando de produzir insulina, deixo de conseguir ativar uma enzima, uma fosfoquinase, que atua no primeiro passo da glicólise, que é da maneira de transformar os açúcares em energia, mas também da glicogênese, que é a maneira de armazenar esses açúcares. Ora, eu não consigo nem transformar aquilo como energia, nem armazená-la, ela vai ficar no sangue, pode acumular, não é? Isso depois pode dar problemas de acidoses e todos esses problemas. Não é bem o meu objetivo aqui falar disto, mas é uma aplicabilidade da pressão osmótica. Cuidado com a pressão osmótica e não só no nosso organismo, foi apenas um exemplo. Mas é o aumento da pressão osmótica que é preocupante. Ora, a pressão osmótica é regida, foi a única fórmula que não foi criada por Raoult, foi criada assim por Van 't Hoff, e a pressão osmótica acaba por estar regida por a seguinte fórmula. Os autores consideram π como fórmula da pressão osmótica e na verdade é uma concentração que já é molar. Cuidado, esta é molar, não é molal. E eu não especifico porque já vos ensinei isto na videoaula passada. Vezes uma constante dos gases perfeitos. Pode assumir vários valores, atenção, consoante as unidades. Já vamos falar disso. Vezes a temperatura em graus Kelvin, vezes o fator de Van 't Hoff, que eu já não vou voltar a especificar, é 1 para solutos moleculares e tem que ser calculado para solutos iónicos. Vamos só reter que a temperatura tem que vir em graus Kelvin, tá bom? A concentração é molar, portanto, vem em mol por litro. A pressão osmótica, normalmente, depende, a verdade é que depende, mas normalmente vem em atmosferas, consideramos nós. E se isto acontecer é porque a constante dos gases perfeitos tem que estar, e agora não vou errar, em atmosfera, litro, por mol, Kelvin. Tá bom? Porquê? Porque, ora, Kelvin em denominador multiplica por Kelvin, corta. Mol em denominador multiplica por mol em numerador, corta. Litro em numerador com litro em denominador, corta, sobra a atmosfera. Pronto. E a constante dos gases perfeitos para estas unidades tem um valor arredondado de 0,082. Tá bom? Atmosfera litro por mol Kelvin. Já agora, curiosidade, se eu tiver um valor em graus Celsius e somar 273,15, passo a ter o valor em graus Kelvin, tá bom? Não sei se estavam recordados. Não restem dúvidas quanto a isto. Pronto. E esta era a última propriedade coligativa. A pressão osmótica está relacionada com a osmose. Eu penso que toda a gente sabe o que é o processo de osmose. Está relacionado com uma contradição aparente da química. Eu tenho um meio com muito sal e depois tenho um meio com pouco sal. Portanto, segundo a química, o equilíbrio atinge-se do maior para o menor. Já vamos estudar isso no vídeo seguinte, não o seguinte a este que vai ser a resolução de exercícios desta matéria, mas o seguinte, que será do princípio de Le Chatelier. Aqui, na química, tudo atinge o equilíbrio, tudo tende para o equilíbrio e tende... ora, aqui está descompensado porque há mais sal da esquerda. Então deveria o sal passar da esquerda para a direita até que equilibrasse. Só que normalmente estas membranas são membranas semipermeáveis, com furinhos muito pequenininhos e o sal não consegue percolar. Portanto, o que é que acontece? Bom, isto é uma questão de ponto de vista. A verdade é que para haver aqui mais sal é porque há mais água do outro lado. Então, na verdade, o que acontece na realidade é que evolui para o equilíbrio, passando do meio com mais água para o meio com menos água. E há aqui uma passagem
de água. Aqui a passagem era de sal, que já vimos que não dá para fazer, mas então passa a água da direita para a esquerda. E o que acontece é que, em termos de concentração, acabamos por obter o mesmo, porque vejam, uma concentração é uma quantidade, neste caso pode ser quantidade de molar, a dividir pelo volume. Eu tenho a concentração 1 e tenho a concentração 2. Vejam. Bom, eu sei que o N1 é maior que o N2. Então, vamos fazer com que o volume 1 também seja maior que o volume 2. De modo a que a razão entre eles dê o mesmo valor. É isso que eu estou basicamente a fazer, porque eu ao passar a água da direita para a esquerda estou a aumentar o volume da esquerda. Aqui será a concentração 1, quantidade molar 1, volume 1. Aqui será a concentração 2, quantidade molar 2, volume 2. Tá bom? E assim tenho o meio. Estou a acabar por concentrar mais o meio da direita e diluir mais o meio da esquerda. Mas o que interessa é que estou a manter as concentrações iguais. Isso é o mesmo que estar a passar o sal da esquerda para a direita. Se eu insistir em passar o sal da esquerda para a direita, terei aqui que ter uma fonte de energia, na verdade, pressão. E então, aumentando essa pressão, eu iria, por força, um bocadinho de forma forçada, passar o sal da esquerda para a direita. Mas então eu estava no processo de osmose inversa, que é um processo de dessalinização da água do mar para a água considerada potável para o ser humano. É o que os países que, perdoem, mas não têm mais nada para fazer ao dinheiro fazem, ok? Pronto, mas isso é um processo também químico, como podemos ver, mas que não é âmbito da química geral ser estudado. No entanto, curiosidade, o que é a osmose inversa? É um processo que remove o sal do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O contrário da osmose. Mas isso não é natural. Pois não, por isso é que se adiciona a pressão. E atenção, é preciso pressões enormes. É preciso filtros que permitam a passagem do sal só depois dessa pressão, se não era confuso, mas que resistam ao mesmo tempo. Portanto, é um processo bastante oneroso. Tá? Daí só os países muito ricos. Atenção, países com grandes PIBs não quer dizer que sejam países evoluídos. Para isso teríamos de avaliar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que abrange todo o parâmetro social, escola, reformas, saúde, pronto. Mas não, a nível só de PIB, os países mais ricos são os países petrolíferos, Arábias, que não têm água. E então têm que recorrer à dessalinização por osmose inversa, entre outros processos, tá bom? Mas por isso foi uma curiosidade para terminar este vídeo. Pronto, de qualquer das formas, deixem-me dar aqui só uma nota, lembrei-me agora. Há uma equação chamada equação dos gases perfeitos, em que a pressão vezes o volume é o número de moles, vezes a constante dos gases perfeitos, vezes a temperatura em graus Kelvin, está bem? Mas aqui as unidades, desde que tenham cuidado com a constante. Se a constante dos gases perfeitos a usar for a de há bocado, então o N tem que ser moles, o V tem que ser litros, o P tem que ser atmosfera, o T tem que ser graus Kelvin. Pronto, e aqui também vou pôr mol. Para quê? Para que a constante dos gases perfeitos seja a tal fórmula que vimos há pouco, tá bom? Pronto. De qualquer das formas, penso que a matéria ficou vista. Acho que ficou bem explícita. Não consigo melhor, desculpem por isso. Espero que estudem afincadamente e aguardem para breve, porque a videoaula referente à resolução de exercícios sobre esta temática está para sair, ok? Eu sei que isto é tudo muito bonito na teoria, mas é preciso ver exercícios resolvidos para entender melhor a matéria. E acreditem que isso não vai faltar, ok? Quanto a mim é tudo. Eu espero ter-vos agradado. Espero que isto seja útil. Eu prefiro não vos agradar, mas que isto vos seja útil do que o contrário. Por isso, é tudo. Um forte abraço químico a todos, ok? Portanto, adeus!